Um tema para a mensagem. E eu escolhi um tema para essa mensagem, que é: o Senhor nos sustenta perante a nossa persistência. É algo que falou muito comigo, porque essa história é uma história que eu nunca tinha escutado da Bíblia. A gente é acostumado a ouvir sobre Moisés, que abriu o mar, sobre Davi, que derrubou o gigante. E eu lembro que essa passagem, ela me chamou a atenção de uma maneira diferente. E então hoje a gente vai falar sobre Rispa. Rispa, ela era concubina de Saul. E com ele, ela teve 2 filhos. Um se chamava Armone e o outro Mefibosete. E aqui, a minha cabecinha já começou a dar um nó. Mas na nossa Bíblia, né, na palavra do Senhor, existe 2 Mefibosete. Um é filho de Jonatas e outro filho de Rispa. E a história, a Bíblia nos conta que no reinado de Davi, Israel passou por uma fome de 3 anos. E Davi, indignado com aquilo, preocupado, o porquê do povo estar passando aquela fase difícil, essa fome, Davi foi e dobrou seus joelhos e clamou ao Senhor por uma resposta. Perguntou a Deus, questionou a Deus. E o Senhor, ele respondeu a Davi. Ele disse a Davi que algo que Saul havia feito, uma aliança que Saul tinha quebrado, trouxe a consequência da fome daquele povo. E a palavra do Senhor vai nos falar que aquela fome durou 3 anos. Aí, ao decorrer dos capítulos, vai falar que Davi perguntou o porquê, o que Saul tinha feito. E lá em Josué vai nos falar o motivo. E Josué fala que os antigos líderes de Israel haviam feito uma aliança com o povo gibeonitas, uma aliança de vida, prometendo cuidar, prometendo que poupariam eles, sendo com uma condição, que eles fossem escravos. E assim ficou até o reinado de Saul. Quando Saul tomou o poder, ele quebrou aquela aliança e ele feriu o povo gibeonita. Ele esqueceu da promessa que fizeram perante o Senhor há 400 anos atrás. E a consequência disso foi para Rispa, foi um peso muito grande. E Davi manda chamar o povo, os gibeonitas, e pergunta para eles o que eles queriam. E no versículo 4 do nosso capítulo 21, disse que eles falavam que não era nem ouro, nem prata. Então Davi fala: não é ouro, não é prata? O que vocês querem para selar a paz e esquecer isso? Então eles pedem 7 descendentes de Saul à morte. E Davi, ele foi selecionar, vamos se dizer assim, os 7 descendentes de Saul. E entre esses 7 tinha os 2 filhos de Rispa. Esse não é o foco da mensagem, mas eu preciso explicar desde o princípio para que a gente consiga entender o processo desde o início. Então, Davi manda os 7, separa os 7 descendentes de Saul, entrega aos gibeonitas, e a palavra vai falar que eles pegam os 7, levam até o monte onde ficava Gibeá, e lá os 7 são enforcados. É uma coisa muito forte, porque hoje, graças a Deus, a gente vive pela graça, mas no Antigo Testamento a gente consegue sempre identificar que por erros passados a descendência inteira pagava um preço muito alto. E aqui não foi diferente. A descendência de Saul veio e pagou o preço. Mas o que mais mexeu comigo foi a atitude que Rispa teve. Assim que
os 7 foram enforcados, os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe. Rispa não saiu dali. Ela ficou ali, junto com o corpo sem vida, junto com os filhos mortos. E é uma coisa tão surreal, porque eu imagino uma mãe ficar ao lado do corpo dos filhos sem vida. E a Bíblia fala que ela passou de 6 a 9 meses ali. Porque naquela época, quando o povo plantava, semeava, cultivava, quando chegava a época de colheita, eles festejavam. Se chamavam a festa da colheita. E a Bíblia fala que desde o primeiro dia da festa da colheita até o ciclo todinho, ela ficou ali. E esse processo dura de 6 a 9 meses. E ela ficou ali, ao lado do corpo dos filhos. E a nossa Bíblia vai dizer que de dia ela espantava as aves e à noite as feras. Mas o que mais me marcou foi que ela ficou ali todo aquele tempo sem reclamar. A palavra do Senhor fala que ela pendurou sobre uma penha um pano de cilício, é mais conhecida como pano de saco, que simboliza humilhação, simboliza um erro, um castigo, não por algo que ela fez, mas o que Saul tinha feito. E ali ela senta sobre uma rocha e fica durante todo aquele tempo. Mas eu acho que todo mundo aqui sabe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem sensível à voz de Deus. Ele era sensível à voz de Deus. E o Senhor contemplou todo o sofrimento daquela mulher. E eu me questionava, Senhor, por que não colocou um ponto final logo? O Senhor permitiu que ela passasse de 6 a 9 meses ao lado do corpo dos 2 filhos, sem vida. E nessas horas a gente para e começa a questionar como se Deus fosse o culpado. Mas quando eu me deparei com o versículo 10, que me chamou muita atenção, que fala que o Senhor derramou chuva, e que a chuva caiu sobre eles e não deixou que nenhuma ave de dia e nem nenhuma fera à noite tocasse no corpo daqueles rapazes. A chuva que o Senhor mandou. Às vezes a chuva que o Senhor manda é o que é necessário para o nosso processo. A gente passa por situações nas nossas vidas que a gente pensa, Senhor, o Senhor pode colocar um ponto final. O Senhor pode colocar um basta na minha dor, o Senhor pode acabar com o meu sofrimento, mas é necessário que a gente passe pelo processo, para que lá na frente a gente tenha gerado um testemunho, para que quando chegue pessoas a nós, a gente sabe cuidar, a gente sabe e entender o problema daquela pessoa. E foi assim com Rispa. O Senhor podia ter chegado para Davi e falado, Davi, vai lá, olha o sofrimento daquela mulher. Ela está machucada. Mas não, o Senhor não quis colocar um ponto final, porque ela precisava passar por um processo. Mas o Senhor não deixou ela desamparada, o Senhor mandou chuva. E é assim nas nossas vidas. Quando a gente acha que não vai conseguir, quando a gente fala que o processo está muito doloroso, está muito difícil, o Senhor vai e Ele provê com chuva. A chuva é uma conta paga, a chuva é uma cesta básica, a chuva é uma pessoa que chega na sua casa e fala, olha, você é importante, olha, a gente precisa de você. Isso é provisão de Deus para que a gente aguente mais um pouquinho do nosso processo. Hoje eu estudando, eu falei, Senhor, Rispa perdeu 2, mas e Merabe que perdeu 5? Ela perdeu 5, mas ela não passou pelo que Rispa passou, porque os nossos processos são diferentes. Talvez eu não aguentaria o seu processo, talvez você não aguentaria o meu processo. Temos processos diferentes, temos propósitos diferentes. O Senhor tem a sua maneira de trabalhar com cada um de nós. E ali Rispa ficou até que chegou um
uma provisão, uma chuva. Chegou a Davi e falou: Davi, olha, aquela mulher está sofrendo. E Davi foi pessoalmente, porque os corpos dos filhos de Rispa estavam expostos. E naquela época, um corpo exposto era símbolo de humilhação, de desonra. E o único propósito que aquela mulher tinha era trazer a honra para os filhos. Às vezes nós temos um propósito, eu falo por mim mesma. Às vezes eu coloco metas na minha vida que eu não consigo atingir e eu mesmo me frustro. Mas é por mim mesmo. Será que eu estou fazendo o bastante? Será que eu estou me esforçando bastante? O que a irmã Sara falou aqui. Será o que você está ofertando a Deus? Por quê? O que você tem trocado? Jesus, a gente troca Jesus por sono, por preguiça, por ai não, amanhã eu oro, depois da manhã eu oro, depois eu faço. A gente troca Jesus por muito pouco, por muito pouco. E isso é triste, porque quando a gente está no nosso processo, quando o calo aperta, a gente corre para os braços do Pai. Rispa, ela se assentou sobre uma rocha. E isso falou muito no meu coração, porque rocha, ela simboliza Cristo. Quando a gente está passando pelo nosso processo, aonde a gente vai? A gente se coloca sobre a rocha? A gente entrega nas mãos de Cristo realmente o nosso processo, para Ele tomar conta, para Ele fazer a vontade dEle? Eu lembro que é uma coisa um processo que a minha família passou. Quando o meu pai, ele é caminhoneiro, e um dia ele decidiu vender o caminhão dele para comprar dois, enfim. E nessa venda a gente caiu num golpe. A gente perdeu tudo. Tudo. O nosso ganha-pão, o ganha-pão do nosso lar, da nossa casa, era o caminhão. O único provedor da minha casa sempre foi o meu pai. E eu lembro de ele chegar no portão da minha casa, olhar para nossa família devastado e falar: acabou, eu perdi tudo, acabou. E quando a gente achou que faltaria, quando a gente achou que não daria conta do processo, o Senhor mandava chuva. Aí eu lembro que a gente em casa é duas nenenzinhas, e a gente tinha medo da fralda acabar, do leite acabar. Mas, irmãos, o nosso armário nunca foi tão abundante quanto naquele processo. Quando a gente pensou que passaria fome, quando a gente pensou que não daria conta, o Senhor mandava chuva. O Senhor usava pessoas que a gente nunca imaginava em casa com uma cesta básica. O Senhor trouxe a minha avó, a minha família daqui de Pinda até lá para mandar chuva. Eu não sei o processo que você passa, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe, e Ele vai mandar chuva para você aguentar mais um pouquinho do processo, para que você consiga chegar no final e contemplar depois a sua vitória. Hoje, para a glória de Deus, o meu pai conquistou tudo de novo, e muito melhor, e muito melhor. Naquela época a gente tinha aluguel para pagar, hoje a gente tem casa própria. Naquela época o caminhão dele valia 50, hoje vale 100. Mas não é para me engrandecer, para engrandecer minha família, não. Mas é para mostrar que o Senhor, Ele permite a gente passar por um processo, porque o que Ele tem para nós é muito melhor. O que Ele tem para cada um de nós é muito melhor. E Rispa falou muito comigo, porque imagina, gente, 9 meses ao lado do corpo dos filhos, sem vida, esperando ali, persistente. E o tema dessa mensagem que eu escolhi foi que o Senhor nos sustenta perante a nossa persistência, porque enquanto a gente está ali persistindo, Ele está trabalhando na maneira dEle, do tempo dEle, mas Ele está agindo. A gente pode não ver, mas Ele está fazendo. E o propósito que Rispa tinha era dar honra aos filhos.
E ela ficou ali. Eu não imagino como ela deve ter se sentido, medo à noite. Às vezes se sentia na vontade de desistir, de ir para casa e deixar lá. Mas ela ficou ali. E até que um soldado, um servo, chegou até Davi e falou sobre Rispa, contou sobre Rispa, a história de Rispa para Davi. Davi, aquela mulher tá lá desde o primeiro dia da festa da colheita e até agora tá lá. Vai lá. E Davi vai pessoalmente, recolhe o corpo dos filhos dela, tira os ossos de Saul e enterra os filhos dela com honra. E ela consegue ter o seu coração em paz. Ela fica em paz. E ela vai em paz para casa, mas só depois de ter atingido o objetivo dela. Eu lembro que eu estudando essa passagem, eu parava, eu olhava, eu falava, gente, como ela conseguiu, como ela deu conta. E hoje a gente tem vontade de desistir por tão pouco. E ela ficou lá 9 meses ao lado do corpo dos filhos, sofrendo, chorando. E hoje a gente desiste por tão pouco. Hoje a gente se afasta da presença de Deus por tão pouco. Por tão pouco. Por causa de uma cara feia. Por causa de algo que o irmão falou e não gostou. O que Jesus vale para você? Vale uma cara feia? Vale uma palavra que foi falada com intenção de te machucar? Eu creio que estamos aqui por causa de uma pessoa só, e é Jesus. Não estamos aqui pelo nosso irmão da direita nem da esquerda, mas estamos aqui para adorar a Ele, engrandecer o nome dEle somente. Então não importa o processo que você está passando, não importa se está doendo, não importa se está machucando, mas na hora certa o Senhor vai colocar um ponto final. E vai colocar um ponto final te trazendo o dobro da vitória, te trazendo o melhor, te trazendo o que você nunca imaginaria. Assim como Ele fez na minha casa, na minha vida, na vida da minha família. Hoje eu sei que o meu pai está afastado dos caminhos de Deus, mas ele está lá no processo dele. O Senhor aperta, e quando o Senhor decidir puxar, aí ele vai, eu sei que ele vai correr para os pés do Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Não importa o processo que você está passando e o quão doloroso ele é, mas o Senhor vai mandar chuva, o Senhor vai prover, o Senhor vai trazer bênçãos para sua casa. O Senhor não vai deixar nem de dia nem de noite nada chegar até a tua casa para te fazer mal, para fazer mal para tua família. A chuva, ela simboliza bênção, simboliza provisão. Então eu declaro e eu falo com um tom assim profético para a vida de cada um, que Deus derrame chuva de bênçãos no seu lar, na sua casa, na sua família, porque o Senhor, Ele nos sustenta, e Ele é o único que pode colocar um ponto final, que pode mandar chuva, que usa pessoas. Ele é o único. Então que possamos entender nessa noite que é necessário um processo, e que às vezes não adianta a gente se irar contra o Senhor, porque é necessário a gente passar, para que lá na frente a gente entenda o motivo do que a gente passou. Para que lá na frente, quando chegar uma pessoa e falar, Maria, eu tô passando por isso, eu falar, eu sei, eu já passei por isso. Vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te acolher, senta aqui, vamos ficar junta. E é assim que funciona a vida de um cristão. É necessário passar por processos para gerar testemunhos e estender a mão lá na frente.
Eu fico boba de falar assim, porque eu falo muito errado. E eu não errei nenhuma palavra até agora. E uma coisa que Rispa soube fazer é engolir o orgulho. Porque pensa, você passa todo esse tempo lá, todo aquele tempo sofrendo, chega depois de 9 meses e traz uma provisão. Às vezes a gente mesmo impede de colocar um ponto final no nosso processo dolorido, por orgulho. Agora eu não quero mais, deixa. E não é assim, porque o Senhor sabe o tempo certo. Talvez se o Senhor entregar a sua vitória hoje, você se afaste dos caminhos dele. O meu pai sempre falou: ai, por que o Senhor não me fez rico? Mas pobre já é difícil, imagina rico. Imagina. O Senhor nos conhece, Ele sabe do nosso interior, Ele sabe do nosso pensar, Ele sabe o nosso levantar e deitar. Ele conhece o nosso eu. Nós não somos nada. Eu tive uma experiência esses dias, essa semana, que eu vi que é só pela graça do Senhor que a gente se sustenta em pé nesse mundo. Porque o mundo espiritual, ele existe. Ele existe, a gente pode não ver, mas ele existe. E o inimigo, ele tentou de todas as formas me impedir de estar aqui hoje. Ele tentou colocar vergonha no meu coração, timidez, tentou me causar medo. E eu ficava: ai, Senhor, e se eu não souber o que falar? Ai, mas e se minha pregação durar 5 minutos? Preocupações bobas na minha mente, sendo que o Senhor, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. E o inimigo, ele lança setas só pra gente cair. E se eu tivesse falado não? Será que amanhã eu teria essa oportunidade de novo? Será que se eu deixasse para depois, eu estaria aqui para falar que Jesus, Ele é chuva, Ele manda chuva nas nossas vidas? Então que a gente possa aproveitar as oportunidades. Esquece timidez, esquece vergonha, esquece medo. Eu passei o dia inteiro nervosa. Mas só de estar aqui, eu falei: Senhor, nem que for para mim subir, olhar para os irmãos, para o rostinho e falar: olha, Jesus te ama. Porque é o que todo mundo fala. Nem se for para você falar que Jesus salva. Então, se eu não conseguir falar, eu canto, eu choro, mas eu vou. E eu deixo aqui essa palavra no coração para meditação dos irmãos. O processo, ele pode doer, mas o Senhor manda chuva para a gente aguentar mais um pouquinho. Amém, igreja? Deus abençoe. Eu passo de novo a oportunidade para o nosso pastor. E eu agradeço os irmãos e a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.